Boa tarde, já me conseguem ouvir? Já conseguem ouvir-me? Sim? Tudo ok? Boa tarde, desculpem lá o atraso, mas o meu computador entrou em suspensão e entrou em atualizações, ok? Eu, por acaso, estou a utilizar outro computador. Pronto. Mas conseguem me ouvir perfeitamente? Está tudo bem? Tudo ok? Pronto. Entretanto, o outro já está a iniciar. Daqui a um bocado vamos já trocar. Mas para já vamos então iniciando, que é para não haver mais atrasos. Muito bem. Módulo 7. Ainda por cima é uma aula que é bastante extensa e complicada. Ou seja, mais uma aula exigente. Ok? Já agora, o ano foi porreiro? Tiveram uma boa passagem de ano? Já não vos via desde o ano passado. Ok. Muito bem. Bem-vindos então ao módulo 7. Terminamos a sinalização e, pela hierarquia, o que vinha depois dessa mesma sinalização eram as regras de trânsito. Ok? Portanto, hoje vamos começar as regras de trânsito. Desde o início ou retoma de marcha, depois o posicionamento que nós temos que ter na via, certo? Ou seja, temos que circular pela faixa de rodagem o mais à direita. Quando existe pluralidade de vias de trânsito, como é que nós devemos na mesma circular? Ou seja, quando existem duas ou mais vias de trânsito no nosso sentido, como é que nós devemos circular? Como é que nós temos que circular nas rotundas, nos cruzamentos e entroncamentos, ok? Nas passagens de nível, trânsito nas autoestradas e nas vias reservadas, portanto, vamos falar nisso tudo. Na ponte 25 de Abril, ok? Certo? E depois ainda vamos falar no trânsito de peões e na visibilidade. Quando é que é considerado visibilidade reduzida? Portanto, como vocês estão a ver aqui, já temos aqui muita matéria para nós darmos. Ok? Sem mais demoras, já sabem, alguma dúvida, escrevam. Mais uma vez, desculpem pelo atraso. E sem mais demora, vamos iniciar. Ok, muito bem. Já reparei que sempre que ponho em pausa, isto aqui em baixo aparece. Muito bem. Primeira situação. Como regra geral, todo veículo que circula numa via pública, independentemente de ser um veículo com ou sem motor, regra geral, tem que ter um condutor. Ok? Portanto, mesmo sendo um veículo de tração animal, tem que ter um condutor. Mesmo um velocípede tem um condutor. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, há a situação dos reboques e dos semi-reboques que diretamente não têm um condutor porque estão atrelados a um veículo, esse sim que tem condutor. Por exemplo, quando é comboios de tração animal em que tem apenas um condutor à frente e depois podem ter vários, mas o que está a guiar é o da frente. Ok? E depois, é claro, que o gado em manada, etc., que normalmente tem só aquele guia, mas digamos que não é, em termos de, não é um condutor. Assim como tem que ter um condutor, então, regra geral, um veículo circula na via pública, esse mesmo condutor, como já falámos várias e diversas vezes, vai ter regras, vai ter normas a cumprir, vai ter sinalização a cumprir, certo? E assim como não pode exceder os limites ou praticar uma velocidade excessiva, também não pode efetuar nenhum tipo de manobra ou circular lento demais, de modo, ou estacionar o veículo, por exemplo, mal estacionado, não pode prejudicar a normal circulação dos outros veículos. Ok? Isto é a primeira situação. Depois, início e retoma de marcha. Ou seja, vocês para iniciarem uma circulação, certo? Ou seja, o vosso veículo estava simplesmente estacionado, nós vamos iniciar a marcha. A retoma de marcha é, por exemplo, quando nós imobilizamos o veículo numa paragem para largar um passageiro, para efetuar uma carga ou uma descarga, então aí já se chama
retoma de marcha, ou seja, nós vamos retomar novamente a marcha, ok? Certo? Portanto, imobilizamos, estamos estacionados, vamos iniciar a nossa marcha. Se pararmos, por exemplo, para largar um passageiro, nós retomamos a nossa marcha, ok? Independentemente de ser uma manobra ou outra, obviamente vai ser sempre importante nós sinalizarmos a mesma, ou seja, a paragem, se for do lado direito, regra geral é do lado direito, é sinalizada com o indicador de mudança do lado direito, então, regra geral, o início ou a retoma de marcha, eu aqui vou parar um bocadinho o vídeo, o início e a retoma de marcha, ok, são regra geral e ligamos o indicador de mudança de direção da esquerda, ou seja, o pisca da esquerda. Isso é a manifestação de nossa parte, por parte do condutor que quer iniciar ou retomar a marcha. Também, independentemente de ser início ou retoma de marcha, para além da sinalização, não podemos nem iniciar nem retomarmos a nossa marcha sem previrmos que vamos causar perigo para o outro. Porquê? Porque qualquer veículo que inicia ou retoma a sua marcha tem o dever, okay, de simplesmente ceder a passagem a todos os outros condutores que já estejam em circulação. Portanto, qualquer condutor que esteja a iniciar ou retomar a sua marcha tem o dever de ceder a passagem a todos os outros condutores que já estejam em circulação. Isto é uma das regras também principais. Quem não o fizer, comete uma contraordenação grave. Portanto, o condutor que tem o dever de, na retoma, no início de marcha, ceder a passagem aos veículos que estejam em circulação, se não o fizer, comete uma infração grave. Ok? Quando praticado em vias mais... por exemplo, autoestrada ou vias reservadas, aí qualquer tipo de manobra vai passar a ser, não todas, ok? Não pode mudar, tudo que é praticado na autoestrada é muito grave. Não, não é isso que eu estou a dizer. Em termos de manobras, estacionamento em certos locais, o início de marcha, a retoma de marcha, ou inversão de sentido de marcha, ou a ultrapassagem, aí no caso da autoestrada, passa a ser muito grave. Mas, regra geral, é uma contraordenação grave. O único veículo que esta situação que vocês estão a ver aí à vossa frente, o único veículo que apenas e só na retoma de marcha e apenas e só dentro de uma localidade, ok? Esta situação do autocarro, sendo ele está a retomar, ou seja, ele parou para a entrada e saída de passageiros e vai retomar a sua marcha, estando ele já com o indicador de mudança de direção da esquerda, como condutores nós temos o dever de lhe facultar a passagem, ou seja, nós devemos de facultar a passagem ao condutor de um transporte público, neste caso um autocarro, certo? Na retoma de marcha, quando essa retoma é feita dentro de uma localidade. Ok? Portanto, isto é início e retoma de marcha. Alguma dúvida em relação ao início e à retoma de marcha? Não? Tudo ok? Podemos continuar? Muito bem. Depois, então, temos... qual era a parte? A posição de marcha. O nosso posicionamento. E a importância do nosso posicionamento. Por que lado da estrada é que nós circulamos? A nível nacional? Por que lado da faixa de rodagem? Pela direita. Sem dúvida. E mesmo dentro da via de trânsito à direita, nós temos de circular o mais próximo possível da berma ou do passeio. Portanto, não nos basta, e isto é importante o que eu estou a dizer, não vos vai bastar simplesmente circular na via de trânsito à direita. Dentro dessa via de trânsito, ok? É o mais à direita possível. Da berma ou do passeio, sem perigo de colisão para os utentes que utilizam a berma ou o passeio, que é os peões. Mas, atenção, e regra geral, então por onde é que andam os veículos? Voltando ao início, por onde é que andam os veículos que nós falamos? Pela faixa de rodagem. Mas, eventualmente, em certas situações, como nós já vimos,
nós podemos circular pela berma ou pelo passeio. Acesso a um parque, acesso à nossa propriedade, nós, por vezes, temos que utilizar ou o passeio ou a própria berma para, obviamente, acesso a estes determinados sítios. Mas, regra geral, onde é que nós andamos? Pela faixa de rodagem. E pela faixa de rodagem, pela via de trânsito mais à direita dessa faixa de rodagem. Vai haver exceções, certo? Ok? E depois, quando nós temos ou que mudar de direção, ou que, no caso específicos de ultrapassagem, por exemplo, nós, obviamente, vamos alterar o nosso posicionamento mediante essa mudança de direção, mediante a manobra que tínhamos que fazer, mediante o carro que nós temos que ultrapassar, mediante o obstáculo que nós temos que contornar, e aí sim alteramos o nosso posicionamento. Portanto, regra geral, tem que haver um motivo para nós não circularmos no mais à direita. No caso, por exemplo, da autoestrada, que vamos ver daqui por um bocado, qual é o único motivo que faz com que a gente não tenha que circular na mais à direita? No caso da autoestrada. Qual é o único motivo? Qual é a única justificação que temos para não ir na mais à direita? Ultrapassagem. Portanto, é a única maneira na autoestrada. Porquê? Porque não há, ok? Não há mudanças de direção à esquerda na autoestrada. Então, a única justificação que temos, por exemplo, no caso da autoestrada, é ultrapassagem. Ou seja, fora isso, onde é que nós temos de circular? Na mais à direita. Ou seja, mesmo quando existam uma, duas, ou seja, 2, 3, 4 vias de trânsito, 5 vias de trânsito no mesmo sentido, ok? Eu devo na mesma que circular na mais à direita. Então, qual é que são as exceções? Ou tenho uma justificação, então, ok? Certo? Mudança de direção, ultrapassagem, contornar um obstáculo, etc, etc, etc. Ok? Ou então, existem outras situações, que é, por exemplo, dentro de uma localidade, o que diz a lei é que não existe a obrigatoriedade de circularmos mais à direita, mas sim a obrigação de nós utilizarmos a via mais conveniente ao nosso destino. Ou seja, como normalmente dentro de uma localidade existe a situação de diferentes vias de trânsito para diferentes ruas, diferentes locais, ok? Certo? Então aí eles já não dizem, ok, eu não tenho que circular na mais à direita, eu tenho que circular na mais conveniente ao nosso destino, que é a situação que vocês estão a ver. Ou seja, imaginem que tem 2 vias de trânsito referentes ao vosso destino. Ok, se são 2 referentes ao destino para o qual nós queremos ir, então circulamos na mais à direita das 2. Certo? A não ser que possamos ou estejamos a ultrapassar. Por exemplo, nesta imagem que vocês estão a ver aí, se eu quiser ir à direita, onde é que eu tenho que circular? Conseguem ver a imagem do vídeo? Se eu quiser mudar a direção à direita, onde é que eu tenho que circular? Tenho que continuar neto. E se eu quiser ir em frente? Também. Porque reparem, a via da direita dá para seguir em frente ou mudar a direção à direita. Portanto, se eu tenho 2 para ir em frente, eu tenho que ir na mais à direita das 2. Isto vai ser muito importante, obviamente, na parte prática e no vosso dia-a-dia. Porquê? Porque o posicionamento de marcha, mais uma regra, é uma contornação grave. Ou seja, se vocês não se posicionarem corretamente, a contornação que vocês cometem é uma contornação grave. E no caso da autoestrada, e que já aconteceu a uma colega, digamos, uma colega vossa, que circulava na via de trânsito do meio de uma autoestrada, estava nos seus primeiros 3 anos de carta. No caso da autoestrada, o posicionamento de marcha é uma contornação muito grave e teve que vir tirar a carta outra vez de novo. Pelo posicionamento da via. Portanto, depois não... mas eu não fiz nada de grave, eu só vou aqui no meio. Esqueçam. Se não nos posicionarmos corretamente, quer seja na mudança de direção, quer seja nesta situação aqui de termos 2 vias de trânsito e nós não estarmos na mais à direita e não tendo a justificação de ir na da esquerda, por exemplo, para ultrapassar, contornação grave. Então, tem que ter uma justificação para não irem na mais à direita ou na mais conveniente
ao vosso destino. Ok? Então, isto, obviamente, é muito importante. Outra das situações em que vocês não são obrigados a circular na mais à direita é quando existe uma grande intensidade de trânsito. Ou seja, quando existe muito trânsito. Não fazia sentido nenhum, isso chama-se trânsito em filas paralelas, não fazia sentido nenhum nós estarmos numa fila de carros e estarmos todos colados à direita quando nos podíamos dividir pelas duas vias de trânsito, ou 3 ou 4 existentes. Então vamos nos dividir. Não podendo alterar o nosso posicionamento sem termos uma justificação. Ou seja, aquela história de aquela fila ou aquela via de trânsito a andar mais, vou passar para aquela. E agora já é a outra que está a andar mais. Não. Só temos uma justificação para mudarmos de via de trânsito, nestes casos, para, por exemplo, mudarmos de direção. E sim, ok, posso passar para mais à direita? Sim, se eu pretender sair na próxima saída. Por exemplo. Ok? Já agora, nesta situação de trânsito em filas paralelas, se porventura uma fila andar mais do que outra, isso não é considerado ultrapassagem. Portanto, é mesmo trânsito em filas paralelas. Não é, ok, a fila da direita está a andar mais, aquele carro está a ultrapassar pela direita. Não. Isso não é considerado ultrapassagem. É considerado, como eu disse, trânsito em filas paralelas. Portanto, já vimos início e retoma de marcha, já vimos o posicionamento de marcha. Ok? Portanto, o mais à direita, o mais à direita possível, sem perigo de colisão para os utentes que utilizam a berma ou o passeio. Ok? Já vimos quando é que nós podemos alterar esse nosso posicionamento e os motivos para o qual temos que ter para podermos mudar e mudarmos esse, ou encostarmos ao eixo, no caso da nossa direção à esquerda, ou encostarmos à esquerda se for de sentido único. Pois, obviamente, mais tarde também vamos dar a mudança de direção. Vamos voltar, obviamente, a falar nestas situações, ok? Muito importante isto que acabamos de falar. O que é que dentro de uma localidade, aí já utilizamos a via mais conveniente ao nosso destino, certo? Portanto, são situações muito importantes. Em relação a isto, dúvidas? Alguma dúvida? Independentemente, vamos passar para aqui, independentemente da manobra em si, sempre que mudemos de via de trânsito, assim como sempre que iniciamos ou retomamos a nossa marcha, nós temos o quê? Que sinalizar, portanto tem que haver uma comunicação com o outro condutor para que haja, porque ele perceba que a gente vai mudar de via de trânsito e, regra geral, quem muda de via de trânsito tem que ceder a passagem aos veículos que já estejam a circular nessa mesma via de trânsito. Agora, ao dizer isto, não implica que uma mudança de via de trânsito implique moderação da velocidade, que é uma coisa errada que vocês metem na cabeça. Eu tenho que mudar de via de trânsito, eu vou ter que moderar a minha velocidade. Na hora de mudar, não. O que eu tenho que fazer é comunicar o pisca, observar realmente se posso mudar de via de trânsito ou não, se vêm ou não veículos, e nessa parte em que vocês estão a observar, obviamente a vossa velocidade tem que ser adequada para que vocês consigam perceber se vêm veículos ou não, se a velocidade que ele vem vai-vos deixar ir à frente dele ou não, portanto tem que controlar, mas na altura que tomarem a decisão de, ok, não vem ninguém, eu vou poder mudar de via de trânsito, acelerem para o fazer. Ok? Portanto, na altura aqui, ok, não vem ninguém, eu vou poder mudar, vamos acelerar para mudar de via de trânsito. Antes, vamos observar, enquanto estamos a observar, vamos então adaptar a nossa velocidade. E com a vossa experiência, que é pouca, vocês vão necessitar mesmo de avaliar bem. Porque vão ter mesmo que perceber, muitas vezes vocês dizem, oh, eu nem estava a ver, pensava que ele vinha na minha via de trânsito, nem sabia que ele estava na via de trânsito. Como é que eu sei em que via de trânsito? Vocês conseguem. Se vocês observarem bem, vocês conseguem perceber se eles vêm atrás de nós, se eles vêm ao nosso lado, já na via de trânsito ao nosso lado. Portanto, obviamente, pela falta de experiência, vocês vão precisar de mais observação. Ok?
Okay? E claro, se calhar uma velocidade mais reduzida. Mas a partir do momento que decidem, ok, eu já vi, já estou a comunicar, já vi, não vem ninguém, vamos acelerar para mudar de via de trânsito. Ok? Certo? Ok, pronto. Depois, trânsito. Cruzamentos, entroncamentos e rotundas. Vamos tentar perceber isso que está escrito em baixo. Sempre que vocês cheguem a um cruzamento, a um entroncamento ou uma rotunda, estando, no caso dos cruzamentos e entroncamentos, estando as placas, e as placas eles referem-se, como vocês estão a ver onde diz entroncamento, aquela coisinha que está aí no chão de cimento que até parece amarela e preta, estão a ver? Aquilo são as placas. Naquele caso, podem ser placas ovais, podem ser placas circulares, podem ser placas triangulares, ok? Isso, ou seja, é aquilo que eles... Só um bocadinho. Isto é uma placa triangular. Por exemplo. Isto é uma placa oval. Estão a perceber onde eu quero chegar? E sempre que estas placas estejam no eixo, ok? Se eu estiver aqui o meu veículo e eu quiser mudar a direção à esquerda, eu tenho que fazer isto. Se tiver aqui o meu veículo e eu quiser mudar a direção à esquerda, eu tenho que fazer isto. Se vier daqui, obviamente faço isto. E se vier daqui e quiser ir para a direita, faço isto. Perceberam o que eu estou a desenhar ou não? Sempre que esta placa estiver no eixo, às vezes vocês chegam a um determinado cruzamento ou entroncamento, ela está um bocado deslocada. Certo? Então não está no eixo. Não está no eixo, pode haver um contornar diferente. Mas é como chegarem a uma rotunda. Não é? Está aqui uma rotunda, tem que ter o sinal de rotunda. O que é que vocês chegam aqui? Fazem o quê? Querem ir para esta saída para aqui. Eu vou já explicar as rotundas de outra maneira. Neste momento só estamos em contornar, a falar no contornar. O que é que vocês chegam aqui? Contornam pela direita ou contornam pela esquerda? Errado. Contornam pela direita. Ou seja, o que diz a lei é que qualquer placa, e placa a tal situação pode ser triangular, pode ser oval, pode ser redonda, que esteja no eixo da faixa de rodagem e até que tenha sinalização, tem que ser contornada pela direita, dando-lhe a esquerda. Voltamos à conversa daquele sinal da obrigação que até está aqui, onde tem aí no vídeo. Deixem-me só carregar outra vez um bocadinho de play, que às vezes podem ninguém estar a ver o vídeo. Como vocês estão a ver aí no vídeo, né? no vídeo onde diz entroncamentos, na imagem onde diz entroncamentos, o que é que tem lá? O tal sinal, contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Portanto, não se enganam. Se encontrarem vocês, pelo menos nas triangulares, tenho a certeza absoluta que vocês vão andar com pessoas com carta e eles vão fazer isso ao contrário. Não vão fazer corretamente. Ensinam, digam-nos, estás a fazer mal. A placa está no eixo, tem que ser contornada pela direita. Portanto, se for uma situação como eu desenhei aqui, em que o biquinho está aqui no eixo da via, ou seja, aqui é para lá e aqui é para cá, então é isto que eu disse. Não podem, eles vão fazer isto. Vão fazer isto. Não pode. Ou vão fazer isto. Não pode. A única justificação para além de ela não estar no eixo é, por exemplo, se vocês tiverem, quer seja triangular, quer seja oval, se esta via aqui for de sentido único, ok, eu para a direita vou para aqui e eu para a esquerda vou para aqui. E aí já é, vou para a direita, contorno pela direita, dando-lhe a esquerda. Vou para a esquerda, contorno pela esquerda, dando-lhe a direita. E aqui igual. Tem que ser de sentido único. Ou seja, os carros que vêm daqui, têm lá o proibido, não podem vir. É a única justificação. Porque senão, elas estando ali no eixo, temos que
contornar pela direita. Está entendido? Certo? Nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas, o trânsito faz-se de forma a dar à esquerda. Dar à esquerda significa contornar pela direita. Dar à esquerda é dizer a placa ficou do meu lado esquerdo. Ou seja, dar à esquerda à parte central dessa placa, à parte central da rotunda. Ok? Ou dispositivos semelhantes, desde que se encontre no eixo da faixa de rodagem. Ok? Exceção a tal situação do sentido único, portanto, mesmo que esteja no eixo, mas é de sentido único, ok, eu quero ir para a esquerda, contorno pela esquerda, eu quero ir para a direita, contorno pela direita. Certo? Entendido? Ou seja, alteramos o nosso posicionamento porque havia de sentido único e como não vem carros de frente, então nós já podemos contornar. Toda a gente percebeu o que é que eu queria referir com a parte do eixo? Do estar, a placa estar no eixo. Por exemplo, uma situação do cruzamentos que acontece muito, que às vezes tem, tipo, aqui uma placa, okay? Depois tem aqui esta oval. Estou a tentar reproduzir mais ou menos uma situação, certo? Pronto, esta aqui é a oval. Como é que vocês têm que interpretar esta situação aqui? Por exemplo, se um carro vem daqui, certo? Quer ir para a direita, o que é que ele faz? Quer ir para a esquerda, faz isto. Ou seja, estas aqui não estão no eixo. Qual é que está no eixo? É esta. Então, se vem um carro daqui e quiser virar à esquerda, o que é que ele faz? Certo? Esta que está no eixo, esta é que tem que ser contornada pela direita. Ao fazermos isto, ok, eu estou a contorná-la pela direita. É isto que vocês têm. E aqueles que vêm daqui e querem virar à direita, viram para aqui. E este vai daqui, quer ir à esquerda, faz isto. Entenderam ou não? Esta é que está no eixo. Esta já não está no eixo. O bico já não está no eixo. Então estas não têm que ser contornadas pela direita. Indistintivamente, dependendo se vamos pela direita ou pela esquerda. Deu para entender? Sim? Pronto. Depois também vocês vão começando a reparar na normal situação, ok? Pronto. Vocês depois vão começar a reparar nestas situações deixem-me ir riscando aqui o que vou falar. Vocês depois também vão obviamente, começar a observar este tipo de situações. Ok? Vamos agora ver a parte das rotundas. Ok. Em relação às rotundas, o que é que vamos acrescentar aqui? O contornar pela direita, Daniela, em relação a quê? Repetir o quê? Não pode, o eixo da faixa de rodagem pode não ter, Telma, pode não ter demarcação, pode não ter lá nenhuma linha, mas vocês sabem calcular mais ou menos. Às vezes pode ser uma via de paralelos em que vocês sabem que não tem aquela demarcação, não tem a linha, não tem nada, ok? Em relação a quê, Daniela? Deixa de ser mais específico, eu falei muita coisa em relação ao eixo. Sempre que uma placa, ok? Seja ela triangular, seja ela, como eu estava a dizer, triangular, está no eixo da via, ou seja, vocês imaginarem aqui, e aqui é trânsito para lá, aqui é trânsito para cá, este biquinho está no nosso eixo, que é na tal divisória, certo? Nós simplesmente, um veículo que venha daqui para mudar a direção à esquerda tem que fazer isto, e um veículo que vai daqui para mudar a direção à esquerda tem que fazer isto. Não podemos fazer isto. Temos que contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Ok? A não ser que esta via seja de sentido único, ou seja, só circulem carros para lá. Quero ir para a esquerda, vou por aqui. Quero ir para a direita, vou por ali. A placa, neste caso eu desenhei triangular, podia ser oval. Como podia ser redondo.
Por exemplo, imaginem uma situação aqui, para avançarmos. Imaginem esta situação aqui. Ok? Um veículo vem daqui e vai continuar em frente. O que é que ele tem que fazer? Simplesmente faz isto? Ou simplesmente tem que fazer isto, por exemplo? Primeira ou segunda? Daniela, não faz sentido ser segunda. Ela está no eixo. Esta placa está no eixo desta via. Esta placa, para estar no eixo desta via, tinha que estar aqui. Então, um veículo que venha daqui simplesmente vai em frente. Então, quando é que esta placa tem que ser contornada? Para veículos que vão daqui e chegam aqui, querem ir para a direita, fazem isto. Querem ir para a esquerda, fazem isto. Ou veículos que venham daqui e querem virar para a esquerda. Tem que fazer isto e virar para aqui. Um veículo que venha daqui ou um veículo que venha daqui não tem que contornar aquela placa porque ela não está no eixo. Ela está no eixo, mas é desta via. Daniela, melhor agora? Ou confundiste mais ainda? O eixo não significa diretamente um meio. Ok? Mas tem que estar na nossa via. Ok, pronto. Depois façam exercícios. Em relação à rotunda, ok? Em relação à rotunda, e só para vos tentar explicar como é que vai ser muito da vossa parte prática também, ok? Embora haja aí mais conhecimentos teóricos, vocês têm que saber. Primeiro, perceberem que se é rotunda, tem que ter a sinalização, ou tem aquele sinal que vocês estão a ver ali, redondinho azul, ou tem na aproximação o sinal de cedência de passagem triangular, que é um dos tais triangulares vermelhos, que não é de perigo, mas sim de cedência de passagem, com umas setinhas pretas a dizer aproximação de rotunda. A primeira coisa que vocês têm que perceber é que qualquer veículo que entra na rotunda tem que ceder a passagem a todos os veículos que estejam a circular. Portanto, a partir do momento que vocês tenham um sinal de rotunda, ou este redondo azul ou outro, qualquer veículo que entra tem de ceder a passagem a todos os que estejam lá a circular. Independentemente de o que esteja lá a circular ser um tração animal. Vai ter prioridade. O tração animal dentro de uma rotunda, um automóvel entrar, o tração animal tem prioridade. Qualquer veículo que entra tem que ceder a passagem aos veículos que estejam lá a circular. Depois, a regra continua a ser a mesma. Ou seja, a linguagem, a teoria que eles utilizam é: eu na rotunda devo utilizar a via mais conveniente ao meu destino. Portanto, se vos perguntas, numa rotunda, eu devo utilizar a via mais conveniente ao meu destino. O que eu vou vos explicar agora é qual é realmente essa via mais conveniente ao vosso destino, que vai mudar, o vosso posicionamento vai mudar, dependendo sempre da saída, ou seja, da ordem que vocês vão ter, se vamos sair na primeira saída, se vamos sair na segunda saída, se vamos sair na terceira saída, se vamos sair na quarta saída, se vamos sair na quinta, às vezes há rotundas que têm quinta, sexta. Portanto, essa tal via de trânsito mais conveniente ao meu destino vai, obviamente, alterar-se dependendo da saída. Mas só os automóveis ligeiros e os motociclos, só os automóveis ligeiros e os motociclos é que têm que cumprir este tal posicionamento. Ou seja, qualquer outro tipo de veículo, desde automóveis pesados, velocípedes, veículos de tração animal, podem fazer a rotunda sempre por fora, independentemente da saída. Veículos que não sejam automóveis ligeiros e motociclos podem fazer a rotunda toda por fora. Uns pelas suas dimensões
E outros pela sua fragilidade para não andarem ali a passear e a trocar de via de trânsito no meio de uma rotunda. Fora isso, e baseado diretamente na situação dos automóveis ligeiros, ok? Vai então depender da saída. O veículo azul, que vocês estão a ver aí na imagem, entrou pela via da direita, ok? Entrou pela via da direita, a sua saída terá que ser primeira saída. Terá que ser primeira saída. Portanto, vocês... Até o instrutor até vos pode dizer sai na segunda ou sai na terceira. Vocês não conseguiram mudar de via, porque se repararem à entrada da rotunda tem quantas vias de trânsito? Temos duas. Se chegarmos aqui à rotunda e chegarmos pela via da direita, temos que sair na primeira saída. Ok? Depois, o terceiro veículo azul, o que veio para a via da esquerda na entrada, ok? A partir daí ele pode sair na segunda, pode sair na terceira e pode voltar para trás, que é a quarta. Não se esqueçam, saídas. O que conta é a saída. Uma saída. Vocês conseguem ver o cursor do rato? Não, pois não? Não. Reparem, a saída é para onde o carro sai. O que conta é a saída, que é para onde o carro sai. Não conta a entrada, conta as saídas. Ok? Portanto, a segunda saída, o carro azul do meio, que está no meio da rotunda, está a passar a segunda saída. Reparem o que é que ele vai fazer. Ele passou na saída, estão a ver? Passou para fora. Quer dizer então que vai sair na terceira saída. O outro continuou, vai passar agora a terceira saída, vai passar para fora para sair na quarta saída. O que conta, lembrem-se, é a saída. Perceberam isto? Primeira saída, direita e saem logo. Okay? Sou eu que estou a carregar. Sou eu que mando... Desculpem lá que agora pus para trás. Sou eu que estou a pôr em pausa. Primeira saída, o primeiro carro azul. O terceiro carro azul, terceira saída. E o outro, quarta saída. Reparem que ele passa para fora, logo que passa a saída. E é isso que vocês têm que perceber. Posicionamento incorreto, contornação leve. Esta é das poucas multas que vos saem em exame. A multa é de 60 a 300 euros. Portanto, quem não cumprir a regra de posicionamento numa rotunda, incorre numa contornação leve e a multa vai de 60 a 300 euros. Teoria, só aquilo. Utilizar a via mais conveniente ao nosso destino. 60 a 300 euros. São coisas que depois para vocês, obviamente, vão aperfeiçoar no e-condução e vão aperfeiçoar na prática da condução. Ok? O mais importante, qualquer veículo que entra tem que ser a passagem aos veículos que já estejam a circular, rotunda, ok? Utilizarmos a via mais conveniente ao nosso destino, ou seja, vai depender da saída, ok? E multa para não cumprimento 60 a 300 euros, ok? Não se esqueçam desta coisinha que está a aparecer agora aí, que é uma coisa que nós também já repetimos, que é a situação da cruzamento e entroncamentos, que é não ficarmos imobilizados no centro de interseção. Ou seja, este carro, que entretanto ficou vermelho, que dava verde, devia ter parado cá atrás. Isto é só mais uma chamada de atenção, que não devemos, independentemente de ter esta marca amarela que vocês estão a ver aí, independentemente disso, nós não podemos nem devemos ficar imobilizados no centro de uma interseção. Portanto, deem sempre distância de segurança para o veículo da frente. Ok? Vamos agora então para a autoestrada e vamos aqui para o minuto 11:34. Muito bem. Em relação à autoestrada, primeiro vocês têm que perceber que é, para vocês dizem sempre, autoestrada,
acaba por ser a via, em termos de circulação, mais fácil de nós circularmos. É claro que tem outro tipo de exigências, certo? Mas, lá está, se calhar existem menos acidentes que existem, na autoestrada existem menos acidentes que existem dentro de uma localidade. É claro que na autoestrada os acidentes normalmente são de maior gravidade, porque praticamos uma velocidade mais elevada. Então tem outros riscos. Mas a condução, basicamente, se nós estivermos atentos, e isso é um dos problemas que é a parte da monotonia, ou seja, como normalmente é longas retas, poucos sinais, poucos veículos, é uma condução mais monótona, o barulho do motor é sempre o mesmo, então leva à sonolência, ou seja, leva muitas vezes a que uma pessoa... Por isso é que eles dizem que nós, quando circulamos neste tipo de vias, devemos de 2 em 2 horas parar, tomar ar fresco, esticar as perninhas, etc. Então não devemos conduzir demasiadamente por mais de 2 horas seguidas numa autoestrada, ok? Muito bem. Autoestrada. Primeira coisa, definição. Nós mais tarde numa aula vamos voltar a falar nisto, portanto vamos ver só a definição e vamos ver aqui contornações e algumas regras importantes que é preciso e vocês têm que saber na autoestrada, algumas características da autoestrada. Primeiro, via afeta ao trânsito rápido, certo? Porquê? Isto é a definição mesmo exata. É a via pública a nível nacional que nós podemos circular à velocidade mais elevada permitida, que é qual é? Velocidade máxima na autoestrada? Os 120. Isso é a primeira coisa. Já agora, e falando em limites de velocidade, é a única via que tem um limite mínimo. Ou seja, injustificadamente, nós não podemos circular a menos de 50 km por hora. Portanto, é a velocidade mínima em autoestrada. Por isso é que tem à entrada o 120, sinal de proibição, e o 50, sinal de obrigação. Proibido andar a mais de 120, obrigatório circular a mais de 50. Portanto, via afeta ao trânsito rápido. Com separação físicas de faixa de rodagem. O que é separação física? É isto que vocês estão a ver agora aí no meio, que pode ser raios, neste caso é umas divisórias de betão, mas pode ser raios. Não existe a separação física, quer dizer que não existe contacto entre uma faixa de rodagem, o nosso sentido, e a faixa de rodagem de sentido contrário. Aqui na autoestrada, reparem, eles consideram que existem 2 faixas de rodagem, porque reparem, existe uma guia, a do lado direito, e existe, junto a essa separação física, o que é que existe lá? Outra guia, uma faixa de rodagem, e do outro lado tem a outra faixa de rodagem. Por isso é que na autoestrada se considera-se que existem 2 faixas de rodagem. Certo? Todas as vias que tenham esta situação de ter uma guia, no nosso sentido, tem uma guia do lado direito e uma guia do lado esquerdo, temos ali 2 vias de trânsito, então aí considera-se do outro lado é outra faixa de rodagem. E tem então a tal separação física de faixas de rodagem. Não existe contacto, ok? Entre, regra geral, os veículos que venham em sentido contrário. Sem cruzamentos de nível. O que é isto dos cruzamentos de nível? Não tem cruzamentos de nível porque os cruzamentos são desnivelados. Quando vocês saem, o que é que vocês encontram a seguir? Cruzam-se com os carros bem de frente ou têm uma passagem inferior ou uma passagem superior? Têm tipo uma ponte. Tem. Ou seja, chama-se isso cruzamentos desnivelados. Não é ao mesmo nível. Por isso é que se diz que a autoestrada, os cruzamentos, ou seja, é sem cruzamentos de nível. Os cruzamentos são desnivelados. Não tem acesso a propriedades marginais. Propriedades marginais, o que é que significa isto? Não temos acesso direto a quê? A nossa casa, a fábricas, certo? Então tem as entradas e as saídas próprias. Não há acesso a propriedades marginais, ok? E esta é a parte mais importante da definição, com acessos condicionados. O que é isto dos acessos condicionados? É as limitações. Nós podemos dizer, todos os veículos podem circular na autoestrada? Podem?
Não. Ou seja, os acessos são condicionados. Por isso é que eles dizem acessos condicionados. Vamos já falar nisso. E sinalizada como tal. Ou seja, tem o sinal de início, que nós já vimos, e fim. Eu vou agora puxar o vídeo outra vez atrás. Ok? Tem o sinal de início da autoestrada e tem o sinal de fim da autoestrada. Ou seja, tem que haver uma sinalização que nos diga alto. Iniciou a autoestrada, vai terminar a autoestrada. Que é aquele sinal, olha, então aí o de fim. Estão a ver ali? Fim da autoestrada. Tem que ter essa sinalização, obviamente. Ok? Vamos voltar então aos acessos condicionados. Isso aí é muito importante, esta parte dos acessos condicionados. Por exemplo, se eu disser todos os automóveis podem circular na autoestrada, o que é que vocês respondem? Porquê? Que tipos de automóveis é que vocês conhecem? Atenção, a minha pergunta há bocado foi veículos. E toda a gente chegou à conclusão, espero eu, que veículos não podem ser todos. Quando falamos em automóveis, nós estamos a falar em quem? Em quê? Ligeiros e pesados. Automóveis ligeiros e pesados. Todos os ligeiros e todos os pesados podem circular na autoestrada? Todos os automóveis podem. Porque tanto os ligeiros como os pesados podem circular na autoestrada. Não podem é todos os veículos, porque veículos existem os com motor e os sem motor. E pelo menos os sem motor não podem. E alguns com motor também não vão poder. Portanto, agora, todos os automóveis, sim. Todos os automóveis podem circular na autoestrada. Todos os motociclos podem circular na autoestrada? Não. Já começa a haver restrições. Só podem circular em autoestrada um motociclo que tenha mais de 50 centímetros cúbicos. Ou seja, motociclos que tenham menos de 50 centímetros cúbicos não podem circular na autoestrada. Ou seja, só podem circular, independentemente de ser motociclos com carro, serem triciclos, motociclos simples, podem, se tiverem mais de 50 centímetros cúbicos. Para além disso, certo? É tudo proibido. Chamada de atenção. Máquinas agrícolas com matrícula também podem circular na autoestrada. Portanto, para além de todos os automóveis e os motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos, temos as máquinas industriais com matrícula podem circular em autoestrada. Ok? Outra pergunta. Tratores podem circular na autoestrada? Lembrem-se, tratores, isto é mais uma ratoeira. Tratores é um pesado de mercadorias, é aquela parte da frente do caminhão. Quando eles se referem a veículos agrícolas ou tratores agrícolas, tem que dizer: é permitida a circulação a tratores agrícolas? Não. Se disser só tratores, porque é o veículo trator, o veículo que puxa o semi-reboque, é aquela cabine. E um trator pode. O trator agrícola é que não pode. Rapidamente, não podem então circular peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos, triciclos de cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos, os quadriciclos, que é os famosos papa-reformas, também não podem. Estou a dizer os que não podem. Comboios turísticos, ok? E agora, uma condicionante que também vos sai e muitas vezes vos dá, vocês estamos a perguntar uma coisa e vocês respondem os 50 porque confundem com a velocidade mínima na autoestrada. Ok? Mas a pergunta não é essa. Alguém sabe o que é a velocidade em patamar de um veículo?
A velocidade em patamar de um veículo é a velocidade máxima de um veículo em linha reta. Ou seja, quer dizer que aquele veículo, se eu disser a velocidade em patamar daquele veículo é 80, quer dizer que ele em linha reta, vocês podem acelerar a fundo e ele não passa dos 80. Ok? Portanto, existe uma lei que não pode circular em autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar seja inferior a 60 km por hora. E vocês aqui confundem com os 50 e respondem 50. Reparem, se eles permitissem a um veículo que a sua velocidade em patamar fosse 50 km por hora circular na autoestrada, o que é que acontecia a esse veículo quando apanhasse uma subida? Exatamente, ia reduzir, ia passar para baixo de 50. Então não fazia sentido quando eles fazem a pergunta de nós respondermos 50. E a lei é mesmo esta. Só pode circular em autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar seja superior a 60. Ou seja, está proibido de circular em autoestrada um veículo cuja velocidade em patamar seja inferior a 60 km por hora. Ok? São regras, então, da autoestrada. Característica da autoestrada. A situação das portagens normalmente implica o pagamento de uma taxa. Só não é imposta a paragem a veículos que tenham via verde, certo? Ok? Portanto, isto são das coisas importantes. A situação das vias de aceleração e das vias de abrandamento. Vocês sabem que não é uma característica, eu vou puxar agora um bocadinho atrás, não é uma característica, isto por exemplo, não é uma característica só da autoestrada a existência de via de aceleração ou via de abrandamento. Obviamente tem, nas autoestradas tem, porque é muito importante esta situação. Porquê? Para que é que serve a via de aceleração? Que é onde é que está aquele carro roxo. Primeiro, qualquer veículo, e aqui meninos, é mesmo todos, qualquer veículo, é uma regra muito importante e que eu sei muitas vezes, qualquer veículo que entra numa autoestrada vai ter que ceder a passagem a todos os veículos que já estejam em circulação. Mesmo sendo um veículo prioritário, mesmo sendo uma ambulância a assinalar a marcha de urgência, um carro da polícia, whatever, não tem prioridade à entrada numa autoestrada. Todos os veículos, sem exceções, quando entram numa autoestrada, têm o dever de ceder a passagem a todos os outros que lá circulam. Portanto, é uma regra muito importante. Ok? Então, não podem se esquecer disto. Depois, eu estava a falar da importância da via de aceleração, que é para nós acelerarmos, para quando passarmos e tivermos condições de mudar para a via de trânsito das mais rápidas, já irmos, no caso da autoestrada, eu digo a 60 ou a 70, portanto, acima dos 50, para não perturbar. Daí a existência e da importância das vias de aceleração e depois da via de abrandamento. Porquê? Que é quando é abrandamento vamos sair, nós não vamos abrandar nas vias de trânsito para os veículos que querem seguir em frente. Nós vamos ter ali uma via criada para nós sairmos para essa via de abrandamento, para aí sim começarmos a abrandar o nosso veículo, para sairmos na próxima saída, para não perturbar os veículos que queiram seguir em frente. Para eles não terem que reduzir muito a nossa velocidade. Lá está a importância daqui da via de aceleração. Mais uma vez, isto é a via de aceleração. Ok? Cedermos a passagem e depois acelerar, que é para irmos aumentando a nossa velocidade para não perturbar os veículos que venham a circular já na autoestrada. Ok? Então, isso é outra característica da autoestrada. Depois, não que seja um exemplo que tenha aí na imagem, mas normalmente a autoestrada tem sempre bermas maiores. Porquê? Porque sempre que existe uma avaria, etc., nós devemos retirar o carro para fora da faixa da rodagem. Portanto, sempre que haja possibilidade de o fazer, vamos estacionar ou pararmos o nosso veículo no centro, a não ser que não haja outra hipótese, mas tentar sempre remover. E daí, normalmente, as bermas da autoestrada serem mais largas do que o normal, para nós conseguirmos, então, em caso da avaria,
encostarmos o nosso veículo para lá, ok? Porque sabem que os veículos, e até vocês já, com certeza, já ouviram, não é? Situações de pessoas que foram até ajudar ou que foram sinalizar o acidente e acabaram por serem batidas e morreram. Portanto, já aconteceu situações destas. Portanto, o trânsito é mesmo rápido e muitas vezes lá está a ausência dos 120, não é? Portanto, vocês sabem que há muita gente que não cumpre, depois vai desatenta e acontecem... Portanto, é tentar sempre imobilizar e puxar o carro o mais fora possível da faixa de rodagem e terem cuidado quando forem sinalizar o vosso veículo em relação a isto. Vamos só avançar aqui para vermos algumas contornações importantes. Já agora, em caso de congestionamento numa autoestrada, não se esqueçam que a berma é que tem que ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. Portanto, é uma coisa muito importante, não se esqueçam. Portanto, no caso da autoestrada, é a berma que tem que ficar livre. Okay? Não é nós encostarmos a berma e deixar o meio da autoestrada para circular os veículos prioritários. Não, é ao contrário. Ok? Deixem-me só agora pôr aqui isto, que é para nós vermos aqui as contornações que são importantes. Ok. Só dar mais para a frente. Pronto. Numa via normal, nós abrimos, ouvimos o veículo prioritário, nós encostamos, não é? Encostamos para a berma para deixar o meio da faixa de rodagem para os veículos prioritários circularem. No caso da autoestrada, não é assim. A berma é que tem que ficar livre. Depois, mais coisas importantes. Não se esquecer, por exemplo, a falta de luzes quando obrigatório. Portanto, imagina que nós estamos a circular de noite e simplesmente nós temos, regra geral, ou levarmos as luzes, vamos dar na próxima aula, levar as luzes médias de cruzamento ou os máximos. Se, por exemplo, na autoestrada não tivermos o médio do lado esquerdo, que é o médio do centro, não é? Do meio da via, nós temos que parar imediatamente e proceder à substituição da luz. Não podemos circular, por exemplo, sem o médio do lado esquerdo. O médio do lado direito, eles permitem circular até à próxima estação de serviço e substituirmos lá. Por isso é que agora os carros vêm todos com kit e nós devemos ter kits de luzes, substituição de luzes no tabuleiro. Ok? O médio do lado esquerdo tem que parar e substituir imediatamente essa luz. Não podem circular na autoestrada sem a luz de cruzamento, sem o médio do lado esquerdo. Portanto, são coisinhas mínimas que são muito importantes, mínimas, mas que são muito importantes até para a nossa segurança. Ok? Pronto. Depois, vamos ver aqui algumas contornações. Se não, imagina que o carro ficou imobilizado por avaria e nós ou não colocamos o triângulo ou não pusemos o colete, ou seja, está incorretamente sinalizado. A não sinalização do veículo imobilizado corretamente. Contornação muito grave. Transitar é circular pela berma. Muito grave. Muito grave. Utilizar os separadores. Aquele separação central, às vezes, há veículos que se lembram, há condutores que se lembram de coisa. Muito grave. A não utilização do triângulo de pré-sinalização. Também é muito grave. Depois, inversão de sentido de marcha. Marcha atrás, posicionamento de via, circularem contra a mão, por exemplo. Portanto, qualquer manobra, certo? É considerado muito grave. Já agora, estacionar. Devemos estacionar sempre nos locais a esses fins destinados, que são as áreas de serviço. Se porventura lembrarmos de estacionar o nosso veículo na faixa de rodagem, muito grave. Se estacionarmos o nosso veículo fora da faixa de rodagem, para lá daquela linha branca, já é só grave. Portanto, parar e estacionar na autoestrada não é sempre muito grave. Que é uma ratoeira que eu sei. Não é sempre muito grave. É muito grave se for na faixa de rodagem, é grave se for fora da faixa de rodagem. Depois, entrar ou sair das autoestradas por locais diferentes dos acessos, muito grave. Lá está, a paragem ou estacionamento na faixa de rodagem, portanto, não fala fora da faixa de rodagem. Na faixa de rodagem é muito grave, ok? De respeito pelas regras e sinais, portanto, entrar na autoestrada sem ceder a passagem, muito grave. Portanto, essas coisas assim, está bem? Portanto, estas são as principais, ok?
Tudo o que eu acabei de dizer, é válido, ok? Tudo o que eu acabei de dizer é válido para as vias reservadas a automóveis e motociclos. Tudo o que eu acabei de dizer é válido, ok? Para as vias reservadas a automóveis e motociclos. Por isso é que vocês vão encontrar muitas situações a dizer esta contornação é grave, mas quando praticado na autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos, passa a ser muito grave. A única diferença que vai existir entre a autoestrada e as vias reservadas tem a ver com a velocidade. Nas vias reservadas a automóveis e motociclos, a velocidade máxima é 100 e não existe mínima. De resto, tudo que eu falei agora, ok, é aplicado na autoestrada e nas vias reservadas a automóveis e motociclos. A única diferença é em termos de velocidade. Primeira palavra-chave, número 15. Registado? Sim? Pronto. Meninos, peço-vos desculpa, mas hoje vamos ter que demorar mais um bocadinho, está bem? Atrasem aí o vosso jantar. Muito bem. Ponto 25 de Abril. Porquê é que está aqui? O ponto 25 de Abril, para além do património histórico que é conhecido, né, pela simbologia do 25 de Abril, também tem importância a nível do Código da Estrada, porque tem legislação própria. Portanto, é uma ponte que existe, que tem legislação própria. Tem leis que só se aplicam na mesma. Primeiro, a autoestrada. E, mais uma vez, todas as restrições que acabamos de falar em relação à autoestrada são aplicadas aqui. Portanto, o condicionamento ao trânsito em termos de veículos que podem circular, a situação das portagens, etc. Portanto, todos estes condicionamentos existem na ponte 25 de Abril e existem uns específicos, ok? Que só se aplicam mesmo na ponte 25 de Abril. Ou seja, para além de todos os outros, ok? Existem alguns específicos, que não é permitido a reparação de veículos ainda que ligeira, ou seja, mesmo que seja a troca de um pneu, não podem, tem que chamar o reboque. Devem sinalizar o veículo e estar ou dentro dele ou à frente, ou naqueles locais que têm lá uns locais reservados para vocês esperarem enquanto vem o reboque. Portanto, não podem, ok? Fazer nenhum tipo de reparação num veículo. Não pode ser ministrado o ensino da condução. Portanto, numa autoestrada normal, vocês podem ir para lá dar aulas de condução. No caso do ponto 25 de Abril, não é permitido uma escola de condução ir para lá dar aulas de condução. E depois, há uma que é muito importante, que é a situação dos veículos que transportem mercadorias perigosas. Ou seja, todos os veículos que transportem mercadorias perigosas, que têm aquele painel retangular laranja, transportem combustível ou botijas de gás, ok? Portanto, veículos que transportem mercadorias perigosas não podem circular, ou seja, desculpem, só podem circular entre as 2 e as 5 horas de todos os dias úteis, domingos e feriados. Os veículos, que é isto que está aqui, os veículos, ao circularem na ponte 25 de Abril, e em caso de acidente haveria, esta é a parte do, é a parte que não pode, tem que chamar o reboque, ok? Portanto, os veículos, que é este agora sim, acho, não, ainda não é este, só não podem, ou seja, desculpem, só podem circular entre as 2 e as 5 da manhã. Eles aqui nem dizem, mas é. Ok? Portanto, os automóveis pesados afetos ao transporte de mercadorias perigosas que transitem, que estão sinalizados com o painel laranja, só podem transitar entre as 2 e as 5 horas da manhã. Fora esse horário, não podem, de todos os dias úteis, ok? Domingos e feriados. Ok? Todos os dias úteis,
domingos e feriados. São as regras diferentes de todas aquelas que nós falamos. Acrescentarmos à situação da autoestrada. Ok? Tá? Em relação à passagem de nível, alguma dúvida em relação a isso? Em relação à passagem de nível, primeira situação. Vamos lá. Ok. Primeiro, só podemos iniciar o atravessamento de uma passagem de nível se previrmos que não vamos ficar imobilizados, ok? No centro da mesma. Ou, então, que as cancelas já estejam simplesmente a fechar. Então, se já estiverem fechadas, obviamente temos que aguardar que abram. É uma contornação grave, a partir do momento que nós não cumprimos essa regra, ou seja, que com elas fechadas ou que não cumprimos o atravessamento de uma faixa de rodagem em segurança, ok? Isto é a primeira situação, contornação grave, ok? Depois, sempre que nós estejamos a atravessar uma passagem de nível, devemos fazê-lo com prudência, com cuidado, ok? E se porventura detectarmos que ao passarmos ou o nosso carro simplesmente avariou, ok? E ficou imobilizado sobre a mesma, ou ao passarmos deixamos de cair uma... Deixa-me parar aqui. Deixamos cair uma carga que a gente transportava e a carga caiu sobre a linha. Certo? Portanto, sempre que nos aconteça isto, a primeira opção é sempre tentarmos retirar o veículo ou retirar essa mesma carga. Então, tentarmos. Se tal for impossível, quem tem que ser avisado, ok? Quem tem que ser avisado não é os bombeiros, nem a polícia. Quem tem que ser avisado é os agentes ferroviários. Se for possível o maquinista de um comboio em aproximação, ótimo. Se não, contactarmos alguém que possa chegar à fala com o maquinista para ele se aperceber que existe então uma carga ou um veículo sobre a linha férrea e consiga parar a tempo. Portanto, sai lá perguntas sobre isto. Portanto, não é chamar os bombeiros, ok? É tentar remover a carga ou tentarmos remover o veículo. Se tal for impossível, tentarmos avisar as entidades ferroviárias. Ok? Outra lei que se aplica aqui também muito importante, e por isso é que eu parei a imagem aqui. Qualquer veículo que atravessa uma passagem de nível, qualquer veículo que atravessa uma passagem de nível tem o dever de passar primeiro. Ou seja, se estamos a atravessar uma passagem de nível, temos prioridade sobre todos os outros veículos. Inclusive a situação de um veículo prioritário. Portanto, é aqui mais um dos sítios em que mesmo conduzindo um veículo prioritário, nós não temos prioridade. Qualquer veículo que faça o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Ok? Qualquer veículo que atravesse uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros. Ok? Dúvidas? Se amanhã houver alguma dúvida em relação a isto, eu volto a repetir. Ok? Qualquer matéria que vocês acham que precisam de uma explicação extra, ok? Não se preocupem. Podemos, no início da aula, Bruno, explica-me outra vez aquela parte, porque saíram umas perguntas e eu não percebi. Ok? Estou disponível para isto. Para isso. Está bem? Pronto. Depois, vias reservadas, pistas especiais. Vias reservadas, qual é que nós falámos? Transporte público ou corredores de circulação. Lembram-se de falarmos no corredor de circulação onde havia afeto ao transporte público? Que nós falámos. Só podem circular os transportes públicos, veículos prioritários e depois nós conduzindo o nosso veículo particular em 4 situações. Lembram-se ou não? Rapidamente. Uma das 4.
Portanto, regra geral, é utilizado pelos transportes públicos, veículos prioritários e depois nós. Acesso à nossa propriedade. Certo ou errado? Não falamos nisto já? Acesso a um parque de estacionamento, certo? Acesso a um posto de combustível ou mudança de direção. São estas as 4 exceções em que nós podemos utilizar um corredor de circulação ou via reservada a transportes públicos. Mudança de direção, acesso à propriedade, acesso a um posto de combustível, acesso a um parque. Em relação às pistas, também já falámos, existem pistas para velocípedes, para peões, para cavaleiros. Se são pistas especiais para esse determinado tipo de utentes, é para ser utilizados por esses utentes. Outro tipo de veículo ou utente não pode. Ou seja, se é para cavaleiros, é para cavaleiros, se é para velocípedes, é para velocípedes, se é para peões, é para peões. Agora, há situações em que, por exemplo, é permitido ao peão circular para uma pista de velocípedes. Porquê? Basta ele não ter um local próprio. Ou seja, se ele não tiver berma, se não tiver passeio, se não é pista para peões, então o peão pode circular pela pista de velocípedes. Ao contrário, já não se pode dizer. Se existir pista para peões, é para peões. Um velocípede, não existindo pista para ele, é pela faixa de rodagem que tem que andar. É pelo local dos automóveis, dos veículos. Ok? Então, em relação às vias reservadas e coisa é isto. Eu não estou a dar isto à pressa. Ok? Não se preocupem. Agora, como eu disse, se houver alguma coisa que vocês depois não entendam, cá estou eu para vos explicar. Ok? Pronto. Só para terminarmos. Em relação aos peões. Lembram-se? O que é que nós falámos já? Ainda por cima é um tema repetido. O que é que, para efeitos de circulação, é considerado um peão? O que é que nós falámos? Onde é que tem que circular o peão? Olha, não se lembram desta parte do vídeo? Nós vimos na primeira semana. Tem que andar pelo passeio, pela berma ou pelo passeio, certo? Ou pelas pistas. O que é considerado peão? Condução de carrinhos de mão, a condução à mão de velocípedes, a condução de velocípedes de crianças até 10 anos também é considerado peão. Uma pessoa numa trotinete sem motor, em patins, skate, cadeira de rodas. Ok? Tudo isso é considerado peão. Como condutores, temos que ter a intenção que os peões são os utentes de maior fragilidade da via pública. Sempre que nos aproximamos de um local frequentado por peões, de uma passadeira, de um aglomerado de peões, principalmente se for peão criança, peão idoso e peão com uma deficiência, temos que moderar a nossa velocidade e estarmos especialmente atentos ao comportamento do mesmo. Como peões, saber que existe um local específico para nós atravessarmos a faixa de rodagem, que, regra geral, não existindo outra sinalização, é um local onde nós temos prioridade para passarmos, utilizando a passadeira, certo? Mas não é chegar lá e simplesmente não verificar se o podemos fazer em segurança e se existe ou não sinalização. Porque também existe, como nós sabemos, está aí na imagem agora, existe a situação de haver sinalização que obriga o peão a parar. Ok? Apesar de ser o utente mais frágil, tem normas a cumprir também. Certo? A situação de não existindo berma ou passeio, circular de frente para os veículos. Existindo berma ou passeio, tem que circular pela berma ou passeio. Existindo uma passadeira a pelo menos 50 metros, tem que se deslocar à mesma para fazer o atravessamento da faixa de rodagem. Não pode ser lento demais a passar numa passadeira, mas também não pode ser rápido demais, sujeito a cair. Portanto, não pode fazer a correr, mas também não pode ser lento demais, a prejudicar a circulação dos outros veículos. Ok? Portanto, por estas situações todas, certo? Existem então também normas a cumprir, regras a cumprir por parte do peão, apesar de ser
o utente de maior fragilidade da via pública. Independentemente de existir, isto são as principais, independentemente de existir passadeira ou não, sempre que como condutor mudemos de direção e ao fazermos essa mudança de direção, encontrarmos um peão a atravessar a faixa de rodagem, ok? Encontrando um peão já a atravessar, portanto já tem que estar pelo menos com uma das pernas, um dos pés na faixa de rodagem, como condutor somos obrigados a deixá-lo terminar a passagem. Ou seja, somos obrigados a ceder-lhe a passagem. Ok? Dúvidas em relação a isto? Isto já é repetido. Quem acompanhou e acompanharam de certeza absoluta o MSR, não é? Isto é repetido. Então, tem aí a parte da sinalização luminosa, como falámos, nada de fazerem este tipo, não é? Às vezes acontece de haver estes cortejos ou procissões, obviamente aí eles podem andar até aglomerados, mas é tudo controlado, não é? Tem que ser tudo controlado pela polícia, portanto, às vezes existe esta situação. Pronto. Ok. Pronto. Meninos, bom estudo. Fica a visibilidade para darmos no início da aula da manhã e amanhã vai ser aula de iluminação. Vamos ver as luzes todas do veículo, desde os mínimos, médios, máximos. Ok? Pronto. Desculpem mais uma vez pelo atraso, mas mais uma vez, acabei por dar por outro computador. Falta a segunda palavra-chave. 56. Pronto. E desculpem lá, vai haver aulas mais softs, ok? Em que vai dar para conversar um bocadinho e tudo. Pronto, mais uma vez, desculpem lá qualquer coisa e até amanhã. Registaram a chave? Até amanhã.